Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, capítulo 5. E eu já aproveito para fazer uma pergunta bem simples aqui. Já leram a carta inteira quantas vezes? 3 vezes? O irmão Ronald está bem ali. Eu acompanhei, a gente acompanha de casa quando nós não conseguimos vir pelo YouTube. E eu sei que muitos fizeram uns compromissos aqui, né? A próxima semana eu vou ler todinha a carta. A gente vai poder fazer uma prova oral aqui, né? Começando pelos mais velhos da casa, brincadeira. Amém, meus irmãos. A carta aos Efésios é uma carta muito preciosa, particularmente para mim, porque ela fala sobre a igreja em si, né? Se você quiser separar um texto do Novo Testamento que apresente a igreja quanto à sua natureza, ou seja, o que é a igreja, mas também sobre a prática do que a igreja faz, a carta aos Efésios ela é muito preciosa por isso. A gente pode até dividir de uma maneira didática, não que seja 100% assim, mas dos 3 primeiros capítulos a gente responde a pergunta o que a igreja é. E o 4, o 5 e o 6 a gente responde o que a igreja faz. E eu sei que vocês já aprenderam muita coisa, principalmente nas últimas semanas, sobre a nossa vida de fé, não é? Sobre a vida cristã, sobre a comunhão uns com os outros. E dando continuidade a isso, a gente vai ler do verso 15 até o verso 21. Na nossa 9ª aula, hoje falando sobre viver sabiamente, viver com sabedoria. Então vamos ler rapidamente aqui, capítulo 5 de Efésios, do verso 15 ao verso 21. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Vamos orar mais uma vez? Para que o Senhor possa falar ao coração de cada um através dessa aula. Pai poderoso, obrigado, Senhor. Obrigado por nos reunir aqui. Obrigado pela sua palavra diante de nós. E obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder refletir juntos aqui a respeito dos teus desígnios, ó Pai, da tua vontade. Nos abençoe, ilumine o nosso coração e o nosso entendimento para que a gente possa compreender a vontade do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, quero desde já falar uma curiosidade para vocês. E eu acho que, antes de mais nada, eu preciso perguntar o seguinte. Quem aqui está usando a NVI? Nova Versão Internacional, levanta a mão. Maioria? Não, metade. Se você puder ver, o último verso que nós lemos, verso 21, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, a NVI ela fez uma separação que não foi tão boa. Por quê? Porque, na verdade, o verso 21 tinha que ficar para o texto seguinte, que é o texto que vai começar a falar sobre sujeição. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai lidar com esse texto, mas de uma maneira bem mais assim pincelada mesmo, porque ele vai fazer mais sentido na próxima aula. Tá joia? Tudo bem? Antes que vocês se assustem, meu Deus, a NVI está errada. Não é que está errada, é que no grupo que é responsável pela tradução das Bíblias que nós temos, eles muitas vezes tomam decisões baseadas na própria tradução da língua original. E às vezes você tem possibilidades. E a que eles escolheram foi de colocar esse texto no verso anterior, certo? De qualquer forma, é a palavra de Deus, você tem que aprender e tem que praticar. Amém? Amém. Bom, a gente vai falar hoje sobre viver sabiamente, mas eu queria começar. E aí, por onde que eu aponto, gente? Para vocês? Peraí, está desligado aqui, agora sim. Queria começar com essa primeira perguntinha aqui, e aí podem ficar bem à vontade mesmo, de em poucas palavras vocês colocarem isso, né? Mas o que é mais difícil na vida cristã? O que é mais difícil? Obediência. Legal. O que mais? Pensa aí na sua vida, aí, você que está com uns 10, 15, 20, 30, 40 anos de fé aí. O que foi mais difícil nessa jornada? E para quem está começando também, nos seus 5 anos de fé, 10 anos de fé, enfim. Obediência, o que mais? Constância, boa. Interessante, constância. O que mais? Pode falar, meu irmão. Santificação. Santificação. O que mais?
Amar aquele irmão carinhosinho lá, assim, né? Entendi. Verdade, verdade. Mais algum? Pelo menos mais um. Ou mais uma, né? Paciência. Ser paciente. Boa. Legal. Amar a si mesmo? Ah, mas é difícil. Eu acho que isso é muito fácil. A gente tem a tendência de amar a gente tão fácil. É. Fazer o bem. É que eu falo, eu entendi o seu raciocínio, de certa forma ele cabe para a gente pensar, mas querendo ou não, sim, sim, mas querendo ou não, o pecado do Éden foi justamente o ser humano querer amar a si mesmo a ponto de querer ser Deus, né? Vamos tomar o lugar aqui, vamos tomar o comando. Mas você está em outra ótica, eu entendi, perfeito. Mas ó, diante de tudo isso aqui, você percebeu que é rápido para a gente falar as coisas que a gente tem dificuldade, assim, não é? Só que a segunda pergunta é a seguinte: o que você tem feito para superar essas dificuldades aí? E aí? Seria legal os mesmos falar. Brincadeira, não precisa. Não precisa. Mas o que a gente precisa fazer? Vamos pensar assim, para melhorar a nossa vida de fé. Se por um lado a gente tem esse monte de desafio que vocês colocaram aqui, qual que é o caminho então? Atitude? O que mais? Oração, isso aí, um crente aqui, aleluia, isso aí, oração. O que mais? O que mais? Buscando o Senhor. Você pode explicar, pelo menos em poucas palavras, buscar o Senhor em que sentido? Algo mais prático, assim. Como que você faz isso? Oração, Tá esperto, tá esperto. É isso aí. santificação. Muito bem. Mas primeiro é a busca, né? A É isso aí. intensidade, Você o tem que buscar, você tem que ir atrás, né? É isso aí, perfeito. O que mais, meu irmão? Pelo menos mais um. Os seminaristas podem falar também, tá? Fica coçando aí para querer levantar a mão. Ah, disciplina, né? Disciplina, boa. Se você não Disciplina. tiver... Não adianta fazer uma vez só, né? Então, é uma coisa bem simples, tá? Eu vou fazer uma analogia. É igual escovar os dentes. Você precisa fazer todo dia. Verdade. Toma banho, Senão a podridão do pecado aparece lá também. né? É isso aí. Então, quando você pegar este hábito, essa disciplina, aí isso, às vezes você começa por obrigação. Sim. Mas aí você vai pegando gosto, vai pegando... Se torna prazer depois, né? Se torna um prazer. Aí quando você vê, você passa o dia inteiro trabalhando, mas conversando com Jesus mentalmente, né? Muito bom. Né? Então, eu acho que a disciplina, infelizmente, para o ser humano, a gente A precisa. gente precisa, né? Para andar no jeito tem que ter. Legal, meus irmãos. A gente poderia colocar aqui, enfim, várias outras coisas. Eu tenho certeza que cada um de vocês que talvez ficaram mais acanhadinhos aí, tem as respostas no coração aí para o que vocês têm lidado na vida de vocês, né? Afinal, falar em dificuldade na vida cristã não é novidade para ninguém que é crente. É aquela coisa, se você quer viver a vida cristã do jeito certo, você vai lidar com um monte de dificuldade. Se você não está lidando com dificuldade, existe uma grande probabilidade de estar vivendo errado, entendeu? Mas o que tudo isso aqui tem a ver com o nosso texto? Muita coisa que eu separei. A nossa aula em 3 pontinhos que a gente vai, 3 tópicos aqui. Primeira coisa, a gente vai falar sobre conduta cristã. Obediência, santificação, tudo mais que a gente já comentou aí. A gente vai falar sobre sabedoria e santidade, porque, querendo ou não, se a gente for parar para pensar aqui, exige-se de mim e de você do quê? Uma vida sábia, para que a gente possa ter disciplina, para que a gente possa buscar Deus, para que a gente possa, de fato, coerentemente com o que Deus espera de nós, viver essa vida, certo? E isso vai resultar no quê? Na santificação da nossa jornada de fé. Por último, a gente vai falar sobre a dependência do Espírito, que é um dos pontos bem altos desse texto que Paulo coloca para nós aqui. Conduta cristã, sabedoria e santidade e dependência do Espírito. Amém? Beleza? Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, levantem a mão mesmo, tá? Para que a gente possa pensar junto aqui no decorrer da aula. Mas pensando sobre conduta cristã, o primeiro verso ele é bem enfático já, né? Olha aí, ou na tela ou na sua Bíblia. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Eu grifei ali 2 pontos importantes nesse primeiro verso, que é o quê? É o alerta de Paulo, que a gente tem que ter cuidado. Ou seja, você deve se preocupar com a sua vida. É mais ou menos ele está dizendo o seguinte, ó, a vida cristã e exercer o comportamento cristão é o que você tem que se preocupar.
E aí, vamos fazer um exercício bem rápido aqui. O que é mais importante na sua rotina hoje? Alguém me dá um exemplo aí. O que é mais importante na sua rotina semanal? Trabalho? O que mais? Ler a palavra de Deus? Percebe que, vocês estão dando exemplos aqui de coisas que são prioridades, né? Você tem que trabalhar, você tem que se preocupar com isso. Por quê? Porque é algo essencial. Paulo está querendo que você trate da mesma forma a sua vida de fé. A vida cristã, ela tem que ser uma prioridade para você. Você precisa considerar que a sua caminhada com Jesus é algo que deve ter a sua atenção. Você deve realmente estar sempre atento e preocupado, tomando cuidado com o quê? Aí o segundo pontinho que eu grifei ali, com a maneira como você vive. Em outras traduções vai ter a expressão andar, né? Que é muito, uma expressão muito forte para um judeu. Todo judeu, lá no primeiro século, no período bíblico aqui, quando você falava sobre andar no Senhor, andar na lei de Deus, sabe essa expressão? Andar na lei do Senhor. Isso significa não somente ler a Bíblia, não somente conhecer a palavra de Deus, mas justamente viver de maneira coerente a ela. Todo mundo aqui lembra do Salmo 1º, não lembra? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aí ele vai falar várias características, depois ele fala, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E aí ele será como árvore plantada, que dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Então, qual que é a ideia do salmista lá no primeiro salmo? É de que aqueles que andam, ou seja, vivem conforme a vontade de Deus, são os que meditam dia e noite na palavra de Deus. Então, de alguma forma, Paulo está trazendo um pouco disso. Essa ênfase do quê? Na nossa conduta, na maneira como a gente se comporta. Grava isso. A maneira como você se comporta como crente. Isso é uma coisa que você tem que se preocupar muito, muito. E aí, eu quero relembrar aqui pelo menos 4 razões que Paulo já apresentou. Ele já colocou nesse texto que vocês já leram, eu digo no texto não especificamente, mas o livro de Efésios. Ele já deu, desde o capítulo 4 no início, 4 razões importantes que você deve considerar para quê? Para cuidar da sua vida, para cuidar do seu comportamento. O capítulo 2 de Efésios, ele é o capítulo que começa a falar muito sobre isso. Dá uma folhadinha aí, Vai lá no capítulo 2, rapidinho. Alguém lê para mim, por favor, o verso 1º do capítulo 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e Não, pecados. capítulo 2, verso 1. Verso 1. Efésios 2, 1. Ah, você está com a desculpa, é que eu estou com a NVI, perdão. Vocês estavam mortos em suas transgressões, é isso? Isso, É isso, né? continua. Então pode ler, por favor. Lê o 2 também, por favor, o 1 e o 2. Em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades, do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Perfeito, obrigado, minha querida. Olha o que esse texto está colocando para nós. Paulo, ele no capítulo 1, começa a falar sobre o plano de Deus, de maneira resumida, ele diz o seguinte: o plano de Deus é fazer com que todas as coisas criadas, tudo na existência, venha convergir em Jesus. Jesus, na sua obra, ele vai botar tudo no lugar. O que o pecado fez bagunçar todo mundo, Deus está fazendo, botando ordem na casa por meio de Cristo. Aí ele entra no capítulo 2 falando assim, vocês quem? A igreja de Éfeso, vocês, os crentes, vocês estavam mortos no pecado. Só que o que significa estar morto no pecado? A NVI fala assim, nos quais costumavam viver. Estava morto nesse pecado no qual você costumava viver. Então o que ele já mostra pra gente? Que pecado não é uma coisa só que a gente tem, é uma coisa que a gente faz, né? Não é somente algo que a gente tem como status, do tipo, você é um pecador. Não, você é um pecador porque você vive de uma maneira inadequada. Mas o que Paulo vai dizer quando ele fala sobre a influência naquele que está morto no pecado? Ele fala que essas pessoas que estavam mortas no pecado viviam segundo a presente ordem desse mundo. De uma maneira mais simples, ele está falando assim, viviam segundo o padrão dessa era.
Como é que o mundo dita o que é viver, com seus prazeres, desejos, ídolos, etc. É assim que aqueles que estavam mortos no pecado viviam. Só que ele coloca algo mais profundo ainda, que ele vai dizer assim, e o príncipe do poder do ar. A NVI coloca, essa expressão é uma expressão para Satanás, certo? É uma expressão para a influência do mal sobre os que estão mortos no pecado. Então ele está dizendo assim, que quem está morto no pecado é quem vive segundo o padrão desse mundo, e quem vive segundo o padrão desse mundo, de uma maneira bem mais didática aqui, é marionete do capeta. Pegou? Sabe marionete? Então, o diabo está conduzindo. E aí é interessante a gente saber isso porque a gente não pode, meus irmãos, não pode se surpreender com o pecado de ímpio. Já aconteceu isso com você? É só o Portas dos Fundos fazer alguma coisa de Natal, de Páscoa. É só você ver alguém no carnaval fazer alguma coisa contra alguma coisa de fé, que você fica desesperado. Mas o grande ponto é, você vai desesperar com quem é conduzido pelo diabo. Não faz sentido. Porque o mundo, ele é especialista justamente em fazer isso. Em cada vez mais, se nós, que temos o Espírito de Deus, caprichamos na maneira de pecar muitas vezes, imagina quem não tem o Espírito de Deus. São pessoas que estão ali sendo conduzidas por seus maus desejos, pelos seus ídolos, e estão debaixo da condução do inferno. Então, vamos voltar ao nosso ponto aqui. Paulo já coloca no capítulo 2, desde o início aqui, essa preocupação com a conduta do crente. Beleza? Ele vai começar a desenvolver outros pontos no capítulo 2, no capítulo 3, e aí ele chega no capítulo 4. E aí, outro irmão pode ler para a gente o verso 1 do capítulo 4? Efésios 4, 1. Meu Deus. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Obrigado, minha irmã. Primeira razão que Paulo vai colocar de maneira específica no capítulo 4. Obrigado, estou fazendo arte aqui já, né? No capítulo 4, e aí vamos só recapitular. Nós estamos vendo as razões que Paulo já levantou desde o capítulo 4 para fazer aquele imperativo ali, tenham cuidado com a sua maneira de viver. Para a gente entender a profundidade do que ele quer dizer lá no verso 15 que nós lemos, eu voltei a alguns textos, certo? Então a primeira razão é porque a gente tem um chamado grandioso. O que significa isso? Nós acabamos de ler aqui que Paulo, como um prisioneiro, alguém que está preso, ele fala para essa igreja o seguinte: vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. E que vocação que é essa? Em poucas palavras, meus irmãos, essa vocação, ela é nada mais nada menos do que a vida cristã como um presente. Nós recebemos um chamado. A ideia de vocação é quase como se fosse a outra face da moeda que tem a outra face chamada chamado. Ou seja, dois lados da mesma moeda, chamado e vocação, são praticamente a mesma coisa. Nós fomos chamados por Deus, mas grava uma coisa, o chamado por Deus não é o chamado necessariamente para fazer alguma coisa, mas é para ser alguém que vai fazer alguma coisa. Toda vez que a Bíblia lida com a doutrina da eleição, lembra dessa expressão? Vocês foram eleitos, etc. A gente muitas vezes debate, tem muitas discussões tal, que são importantes para que a gente se aprofunde no texto bíblico, mas a gente muitas vezes perde o que a Bíblia desde o início trata do tema da eleição. A eleição, ela nunca é desconexa da missão. Quer um exemplo? Vou dar um só e você vai conseguir lembrar de vários aí. Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, e vá para uma terra que eu vou direcionar você. Farei de você uma bênção, tu será uma bênção, da sua família todas as nações serão abençoadas, eu serei seu Deus, sua família será o meu povo, vocês terão uma terra. Você percebe que não é assim, vem cá, você vai ser uma coisa só que eu vou te dar, e você vai sentar e eu vou para o céu. Não é isso. O ponto na narrativa bíblica é, eu vou chamar você vai ser meu. Eu vou transformar a sua história, para que você agora viva em meu nome. Então, a primeira razão que Paulo coloca, que evoca para nós muita coisa da Escritura, é que a gente tem que cuidar da nossa vida cristã, por quê? Porque a vida cristã ela é um presente de Deus. Não esqueça isso.
A gente tem que viver de maneira digna a fé que a gente professa, porque ela é um presente. Como é que Paulo vai explicar isso? Vai olhando, enquanto eu estiver falando, vai olhando aí, ó, verso 2, 3, 4. Paulo vai falar o quê? Vai falar sobre algumas marcas que nós temos que nos unem aqui. Um só Espírito, um só corpo, um só Senhor, uma só fé, um só Deus, um só batismo. Ou seja, várias características que são a própria revelação de Deus para o seu povo, que é o que torna bela, é o que torna relevante, é o que torna preciosa a nossa vida de fé. Não é qualquer coisa, não. É o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito, que é Deus, que preparou tudo isso e que concedeu a mim e a você o privilégio de sermos esse povo. Então, ó, por que eu tenho que cuidar da minha maneira de viver? Porque eu tenho um presente, que é essa vida. Beleza? Dúvidas? Não? Seguimos. Qual que é o segundo ponto? Porque nós temos uma nova maneira de pensar. Alguém lê para a gente o verso 17 do capítulo 4? Verso 17, capítulo 4. Assim, eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, na inutilidade dos seus pensamentos. Obrigado, irmão Ronald. Olha só o que o texto está dizendo. Paulo, depois de falar da vida digna, e ele começa a falar sobre essa comunhão, sobre a igreja, etc., ele retoma o tema da conduta, só que ele fala agora que é o seguinte, ó, vocês não devem viver como os gentios. Por quê? Os gentios, eles estão com a sua mente corrompida. A mente deles está cauterizada. Se você continuar o texto, o verso 18 diz assim, ó, eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Então ele está começando a falar assim, ó, a mentalidade do mundo ela é corrompida, ela é cega. E aí a gente retoma as mesmas aplicações que eu fiz. A gente vai se surpreender com quem não vê. O mundo, as pessoas não veem, gente. Eles não sabem discernir o que está na frente dos próprios olhos aqui, sabe? Então, enfim, Paulo está colocando como um contraste, ou seja, se nós recebemos a vida cristã como presente, a segunda razão que eu dou para vocês é porque a nova maneira de pensar, a nova maneira de lidar com a realidade a partir do seu entendimento, ela é totalmente diferente do mundo pagão. Os pagãos estão ali na ignorância dos seus pensamentos. Agora, quem teme a Deus tem uma nova mentalidade. Você lembra de algum texto que fala sobre renovação da vossa mente? Lembra de algum texto assim? Romanos 2, exatamente. Não vos amoldeis, ó a ideia de conduta. Não vos amoldeis ao padrão desse século, mas sejais transformados pela renovação da vossa mente. Então você percebe que Paulo, ele, por mais que ele lide com outras igrejas que tenham dificuldades diferentes, ou pelo menos tenham circunstâncias diferentes, a solução é sempre para o mesmo caminho. É apresentar o Evangelho e justamente apontar para os efeitos que o Evangelho tem que fazer na minha e na sua vida. O Evangelho fez o quê? Deu uma nova vida para a gente, mas o segundo efeito que ele tem que fazer diretamente é mudar a sua maneira de pensar. Você tem que ter uma nova mentalidade. É uma nova mentalidade mesmo. Não é do tipo assim, eu penso assim, mas eu ainda não penso dessa forma. Não existe isso, gente. Quando nós nos submetemos a Jesus, nós entregamos a Ele cativo o nosso entendimento. A sua mentalidade, seu coração, quem você é, não é mais propriedade sua, é de Deus. Sabe qual que é o problema do mundo em relação à maneira como ele pensa tantos temas que nós lidamos como sexualidade, tantas outras práticas aí? É porque o mundo levanta o seguinte título: a vida que eu tenho, ela é minha. Mas isso é uma mentira. A nossa vida não é nossa, ela é de Deus. A vida do crente é propriedade de Deus. Deu para entender? Logo, nós devemos submeter a nossa vida de maneira integral a Ele. E Paulo está lembrando a gente disso. Mas uma razão para a gente cuidar da nossa maneira de viver é porque a gente tem uma nova maneira de pensar. Beleza? Dúvidas? Podemos seguir? Então bora. Terceira razão é porque a gente tem um novo padrão de vida. Alguém lê para a gente aí, capítulo 5, verso 1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Olha que legal. E aí, antes que a gente explique esse texto aqui, talvez você se pergunte, mas por que você está dizendo que Paulo está levantando essas razões aí?
É porque, meus irmãos, desde o capítulo 4 até o verso 15, a gente vai ver muitas vezes Paulo usando uma argumentação conclusiva. O que é isso? Ele vai usar a palavra portanto, ou ele vai usar a palavra assim, ou ele vai usar a palavra pois, que é o quê? Toda vez que você diz algo e você diz portanto, o que significa isso? Você está concluindo um raciocínio, não é? Isso e isso, portanto, isso, portanto. Então ele está amarrando tudo que ele está falando desde o capítulo 4. E se você puder ver, ele disse assim no verso 17, no verso 1 do capítulo 5, ele colocou um portanto. E eu já dei essa dica para vocês. Vai se atentando à maneira como é que Paulo vai desenvolvendo o argumento. Porque a gente às vezes lê um versículo isolado e tira uma conclusão, se esquecendo que é uma carta, né? Lembra aí dos românticos aí que enviavam as cartas para suas esposas ou futuras esposas? Sabe aquela época que você escrevia carta e tudo mais assim? Você não, ou então vamos pegar mais atual, né? Você vai mandar um e-mail para alguém, você vai mandar uma mensagem para alguém, você não quer que a pessoa leia a sua última linha, né? Ela vai ler a última linha, Deus abençoe, sabe? Ou seja, tem que ler tudo para entender tudo. Então não adianta a gente pegar um versinho isolado e já tirar a conclusão rapidamente. A gente está tentando fazer o quê? Relembrar o caminho que Paulo percorre para começar a dizer que você tem que ter cuidado com a sua vida, que você tem que ter sabedoria, etc. E agora a terceira razão que ele coloca para a gente é o quê? Portantinho aqui no início do capítulo 5. É que Deus, Ele é o padrão da nova vida. Deus é o nosso novo padrão de vida. Portanto, sejam imitadores de Deus. Tem alguns teólogos, né, estudiosos aí, que propõem erroneamente que Paulo criou o cristianismo. Já ouviu essa expressão uma vez? Que Paulo foi o originador do cristianismo. Porque Jesus, ele apresentou lá a sua mensagem e tal, mas quem sistematizou doutrina, quem aplicou foi Paulo. E essa visão ela é errada. Por quê? Porque se você ler com atenção os ensinos de Paulo, você vai perceber que ele tem muitos ecos do ensino de Jesus. Paulo está nada mais nada menos do que pegando o próprio ensinamento de Cristo e desenvolvendo, traduzindo ele para quê? Não para judeus mais, mas agora para gentios, para quem não conhece. Então vai haver um desenvolvimento maior e aplicações maiores também. Mas por que eu estou falando isso? Porque Jesus disse algo semelhante lá no capítulo 5 de Mateus. Vocês não precisam abrir, mas vocês vão lembrar que no Sermão do Monte, na primeira parte do sermão, termina o capítulo 5, depois de Jesus relembrar alguns dos mandamentos lá, que ele fala, vocês ouviste o que foi dito, não matarás, mas eu lhes digo, todo aquele que tal. Ele vai terminar dizendo o seguinte: sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então você está percebendo que a exigência que Paulo coloca, que a gente tem que imitar Deus, não é algo diferente do que o nosso Senhor Jesus espera de nós. Que você seja perfeito como perfeito é o Pai. Antes que você se desespere, depois de todos os desafios que a gente colocou na vida cristã no começo da aula, e fala, meu Deus do céu, Deus espera a perfeição e agora? O ponto da perfeição é como sinônimo de integridade. É como sinônimo de correspondência. O que Deus é, nós devemos reverberar, refletir. Ou seja, Deus ama, você tem que amar. Deus perdoa, você tem que perdoar. Deus é misericordioso, você tem que ser misericordioso. Deus é fiel, você também tem que exercer fidelidade. Está entendendo? Quando se diz que nós precisamos imitar ao Senhor, é que, à medida que a gente conhece a Deus, nós precisamos, na nossa conduta, refletir o caráter dele. Então é por isso que a terceira razão que Paulo coloca, que você tem que cuidar da sua vida, é porque agora você tem alguém para espelhar, né? Você não vive mais a partir de você mesmo. Você olha para o Senhor, e à medida que conhece ao Senhor, você imita ao Senhor. Amém? Tranquilo? Podemos seguir? O quarto e último ponto já é para refrescar a aula anterior que vocês tiveram. E aí, se você puder, alguém vê para a gente lá do verso 7 e 8, por favor? Do capítulo 5, tá? 7 e 8. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Obrigado, minha irmã. Olha só, vamos lembrar novamente aí, Paulo colocou mais um, portanto, certo? Colocou mais uma conclusãozinha aí, ó. Portanto, ele está concluindo de novo aqui, amarrando tudo que a gente já está pensando. E agora ele traz para a gente algo que o Senhor Jesus também falou sobre nós, aqueles que se submetem a Ele.
vocês não devem ser participantes das coisas dos ímpios aí, dos gentios. Por quê? Porque vocês antes eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Portanto, a gente deve viver como filhos na luz. Vocês lembram de um texto bíblico que Jesus disse para nós? Que Mateus colocou para nós, lembram? Não lembram? Exatamente, vocês a luz do mundo. Não se pode esconder uma casa sobre um monte lá, nem se pode esconder uma cidade, né, sobre um monte, nem se pode pegar uma candeia, né, colocar debaixo da mesa. Mas a pessoa, você pegar a luminária, vou iluminar a casa e botar debaixo da mesa, não faz sentido. A ideia de Jesus é, nós precisamos estar à vista dos homens, brilhando como luz. E aí, Paulo está retomando essa ideia, não somente da ideia do testemunho, mas da luz como sinônimo de pureza. Deu para entender? Porque Jesus lá, ele fala da luz, por mais que abarque tudo, mas com uma ênfase muito do nosso testemunho diante das pessoas. Aqui, Paulo aprofunda um pouco mais, é o testemunho que se revela pela maneira como a gente vive diferente dos outros. Se o mundo pratica tudo aquilo que é contrário ao caráter de Deus, a quem Deus é, nós, por sermos filhos da luz, devemos brilhar através do nosso comportamento. Certo, gente? Conseguiram pegar aí essas 4 razões? É aí que Paulo entra, depois de tudo isso. Olha o que o verso 11 vai falar. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. E aqui Paulo está relembrando e pontuando coisas que são pecaminosas e terríveis quanto aos gentios. E aí, dentro de toda essa argumentação, ele vai chegar no verso 15 que nós lemos no início da aula. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. A revista atualizada, a Almeida Revista Atualizada, tem um portanto aí também. Alguém pode me ajudar? No verso 15 tem, não tem? Em outra versão aí? Portanto, não tem? Vocês percebem que a NVI ela não ajudou muita gente, né? Porque aí a gente leu tenham cuidado e aí parece que, poxa, tá fora do argumento, mas não está. É por isso que é importante você, às vezes, quando estiver estudando em casa, pega 2 versões bem diferentes, assim que você vai ver que vai enriquecer muito sua leitura. Mas a ideia aqui é o quê? Paulo está colocando uma sucessão de portanto, para chegar nesse verso 15 e lembrar você que você tem que cuidar da sua maneira de viver. A gente precisa de mais razões, gente? Acho que está suficiente aqui, não está? Vamos lembrar aí, vamos ler junto? A gente tem que cuidar da nossa maneira de viver, por quê? Primeiro ponto. Temos um chamado grandioso. Segundo, porque temos Uma nova maneira de pensar. Terceiro, porque temos Um novo padrão. Quarto, porque somos Filhos da luz. Amém, isso aí. Coloca na geladeira essa semana lá colado, pra você lembrar, não esquecer mais, tá? Diante de tudo isso, Paulo agora vai explicar de maneira mais assim, prática, dando orientações de como que a gente faz isso. Porque ele deu várias razões e foi comparando os gentios com o povo de Éfeso aqui, mas agora ele vai começar a trazer algo mais específico. E aí? Passou? Não? Bom, a gente chega no segundo verso aqui, no verso seguinte. Olha o que o verso vai dizer. Mas como sábios, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Um exercício básico de estudo bíblico para vocês quando estiverem lendo os versos aqui. É muito importante, quando você estiver lendo um texto, que você leia porções maiores. Uma das razões eu já dei para vocês, é porque a gente às vezes perde o fluxo que está do argumento do autor e lê um verso isolado e aí a gente às vezes tira uma conclusão que ela é meio certa, né? Como não existe meio certo, a probabilidade de você estar falando bobagem é grande. Então, é sempre legal que a gente leia ali porções maiores. As Bíblias que nós temos, elas são separadas por títulos, né? Que é importante que você saiba que isso não, os autores bíblicos não colocaram esses títulos, tá? São os tradutores que colocam para nós como sugestão de divisão para que a gente possa ler. Às vezes fica bom, às vezes não fica, mas o grande ponto é, quando você estiver lendo, tenta sempre ler tudo, 5, 6, 10, versos de uma vez, e procura pensar o seguinte, o que tudo isso aqui junto está falando? Porque às vezes você começa a ler isolado e você pega um monte de lição isolada, né?
amor, perdão, misericórdia, blá, blá, e às vezes está falando sobre, sei lá, vida cristã. Deu para entender? Por que isso é importante? Porque eu fiz aqui, olha, não pega ali, né? Enfim, tá coloridinho, dá para vocês entenderem. Não, pode voltar, pode voltar. Ó, eu mexo aqui, né? Obrigado. Se você perceber, Paulo ele está usando uma maneira de explicar as coisas que é muito comum, por exemplo, nos livros de Salmos. Lembra nos livros de Salmos? Você tem um nome, o justo, aí depois no segundo verso é o bem-aventurado. Mas ele está falando da mesma pessoa. Só que está trazendo de óticas diferentes aqui o argumento para que você vá enriquecendo. É do tipo eu falar assim, a minha esposa é adorável, porque a minha esposa é sempre amável. Deu para entender? Eu estou qualificando ser adorável, amável, etc. a mesma coisa. O ponto aqui é que Paulo está dizendo assim, ó, acompanhe as cores. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Os dias são maus, a gente isola, mas ele volta. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. O que isso já ensina para a gente? Eu coloquei no slide seguinte. É como se Paulo quisesse colocar isso aqui como sinônimo, ó. Insensato, insensato, o sábio é o que conhece a vontade do Senhor. Então a gente pode ler assim, não, Paulo está ensinando que você tem que ser sábio. Agora Paulo está ensinando que você tem que procurar a vontade do Senhor. Não, 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 não. Ele está falando da mesma coisa. Ele está falando sobre sabedoria. Só que o que é sabedoria para Paulo? Sabedoria para Paulo é justamente isso aí, ó. Está relacionado com isso aí, com a vontade de Deus. Olha como é que, lê o texto novamente, olha na sua Bíblia aí, como é que muda a ideia, ó. Não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Concluiu, certo? Só que aí ele volta de novo e ele repete a mesma coisa, só que com outras palavras. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Ser sábio, ou o caminho da sabedoria para Paulo, está intimamente ligado com o quê? Com compreender a vontade do Senhor. Beleza? Pegou, gente? Mesmo? Então, beleza. Alguém define para mim o que é isso aí, então? Já falei demais. Só não vale usar Paulo, tá? E aí, o que é a sabedoria? Vamos lá. Temer o Senhor, legal. O que mais? Pode, minha irmã, por favor. Amém. Vou resumir o que a senhora colocou, que sabedoria tem a ver com obediência, né? Muito bem. Gente, sabedoria tem a ver com conhecimento? Você precisa conhecer para ser sábio? Legal. Então quer dizer que quantidade de conhecimento automaticamente é quantidade de sabedoria, é isso? Quanto mais conhecimento, mais... Não, me ajuda então, né? Vamos voltar. Vamos lá. Conhecimento tem a ver com sabedoria? Tem a ver. Por quê? Irmão, aqui é escorregadio, já estou vendo assim agora. Fala, né? Bem. Isso aí, vamos lá. Legal.
Sim. A gente vai trabalhar esse texto agora. Você foi muito bem, meu irmão. Seminarista Danilo. Legal. Pode falar, pode falar. Vamos lá, seminarista. Dandan. O conhecimento está bem relacionado à sabedoria, né? Porque como é que você vai descobrir a vontade de alguém sem conhecê-lo de verdade? E se a gente está falando da vontade do Senhor, como é que a gente vai descobrir a vontade do Senhor para nós se nós não o conhecemos? Vou te dar um problema, então. Posso? Não. Um problema para todo mundo aqui, ó. Só para... E aí, enfim, não precisam reverberar. Pode falar, meu irmão. Sim, verdade. Eu ia colocar... Pode falar, querida. Praticar o conhecimento. Legal. Repeat. Legal, praticar o conhecimento. Sabedoria tem a ver com praticar o conhecimento. Perfeito, legal, legal. A gente está montando um mosaico aqui que no final vai virar sabedoria, tá? O grande ponto é pensar assim, nem sempre ter o conhecimento para dizer ou fazer alguma coisa que é boa é de fato um exercício de sabedoria. Vou dar um exemplo. Pense em uma pessoa que acabou de perder um ente querido. E você vai visitar essa pessoa um dia depois no período de luto dela. E aí, você vai ter que falar, ou pelo menos você pensa que tem que falar alguma coisa, você chega lá e fala assim, não se preocupa não, você vai ver a glória do Senhor nisso aí. Fica tranquila que Deus é soberano, Ele fez o melhor para a sua vida. É mentira isso, gente? Que Deus faz o melhor para a nossa vida? É mentira que Deus está no controle, que a glória dele é manifesta por meio das coisas às vezes ruins da nossa vida? Não é, né? Mas é sábio você chegar e falar isso para alguém que está no luto? Não é. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado que nem sempre só o conhecimento por si só, ele é suficiente para que você exerça sabedoria. Existem muitas pessoas que elas não têm todo o letramento que talvez você tenha e que elas talvez serão mais sábias do que você na maneira como usam o que elas têm. Você pode ter um monte de coisa, muito bem colocado pela irmã, que você pode ter um monte de coisa na cabeça, mas se não sabe como usar isso aí, complica muito, né? Mas como é que a gente vai desenvolver e entender isso aqui um pouco mais? É ir para esse texto de Provérbios aí, porque, ao meu ver, o apóstolo Paulo, ele está justamente pensando sobre sabedoria do ponto de vista do Antigo Testamento. E lá em Provérbios 9... Deixa eu abrir aqui também. O que nós temos ali? Provérbios é um dos livros, né, de sabedoria. E especificamente, ele é um livro que é repleto de ditos, né? Sabedoria que às vezes até dificulta um pouco a gente ler, né? Porque você vai lendo uma sequência de um tema, de repente ele começa a falar sobre dinheiro, depois começa a falar sobre o vinho, depois começa... Mas... lendo como um compilado ali, como a sabedoria do povo de Israel, isso ajuda muito a gente a compreender o que o texto bíblico tem a dizer. Mas olha o que ele diz para nós, lá no verso 9, ele vai falar assim, ó, instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, ele aumentará seu saber. Está percebendo o paralelo aqui que Paulo usou lá também? Quem é o homem sábio? O homem sábio aqui no contexto é o homem justo. Se você ensinar o sábio, ele aumentará a sua sabedoria. Ensine um homem justo, ele aumentará o seu saber. Só que o que ele vai dizer? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é entendimento. Qual que é a ideia que a gente vê primordial aqui? É essa relação, como os irmãos já colocaram aqui, do temor do Senhor com a própria sabedoria. Mas o ponto é, o que é temer a Deus? A gente tem, no uso das nossas expressões aqui, muitas, assim, às vezes dificuldades de entendimento, porque a palavra tem que ter contexto, né? E vai uma dica para vocês, tá, gente? Se alguém um dia chegar para vocês e falar assim, ó, eu não sei o que o pastor Guilherme pensa disso, mas eu tenho 99% de certeza que ele está comigo. Se alguém chegar para você e falar assim, ó, o amor ágape é o amor de Deus, o amor filéu é o amor, isso aqui, sai dessa, não existe isso, tá? Não existe isso. Palavras não possuem significados abstratos sem contexto. Quer um exemplo? Vamos fazer um exercício bem rápido aqui.
Manga. O que passou na sua cabeça? Por quê? Eu estou falando da manga da camisa. Por que vocês estão pensando em fruta? Está pensando com o estômago, né? Olha só. Qual que é o ponto aqui? Você percebe que uma palavra como manga, se eu colocar num contexto de roupa, eu estou falando isso aqui. Uma fera é uma fruta. Então, assim, sai desse negócio de palavras isoladas. Não, é porque ele falou a palavra rema, que é a palavra espiritual. Não vai com essa. Palavra tem que ter contexto. O significado das palavras é pelo contexto. Por que eu estou falando isso? Porque talvez você pode fazer o seguinte. Temor é uma expressão que a gente pode usar como sinônimo de medo. Não é? Você pode temer o ladrão. Certo? Só que temor não necessariamente se resume a medo. No seu significado ali, na profundidade do que a expressão quer dizer. Quando nós pensamos no temor do Senhor, nós estamos pensando no quê? Em uma resposta reverente, respeito e coerente a quem Ele é. Por exemplo, se Deus é soberano, você precisa considerá-lo como tal. Se Deus é justo, você tem que enxergá-lo como tal. Se a santa justiça de Deus virá, você tem que temer o furor desse Deus. Ou seja, quem Deus é algo que deve ser reconhecido por você. Então, no final das contas, reconhecer e responder é o que significa temer a Deus. A gente reconhece quem Deus é e vive coerentemente com quem nós conhecemos a respeito dele. O que nós conhecemos a respeito dele. Conseguiram pegar? Vamos lá em Eclesiastes, rapidinho. Eclesiastes capítulo 12, o verso 13, é a conclusão do pregador aqui, né? Que é o autor do livro de Eclesiastes. Depois ele falar várias coisas sobre a vida, qual que é a conclusão que ele tem? A conclusão é, tema a Deus, verso 13. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Percebe que ele fala de temor não isolado de obediência. Não tem como você dizer que você teme ao Senhor, gente. Eu temo a Deus, eu tenho temor a Deus. Se você não vive coerentemente com isso. Quer um exemplo de como que a gente aplica isso? Sabe aquela pessoa que se desvia da fé? E aí ela tá com muita coisa, alguém fala assim, não, fulano vai cometer tal coisa muito terrível. E você fala, não, mas ele teme a Deus. Ele tem temor a Deus. O que você está querendo dizer? Que pelo fato dessa pessoa conhecer a Deus, vai chegar um ponto que ela não comete esse ato errado. Por quê? Porque ela conhece o Senhor. Está certo esse pensamento. O ponto é, se você conhece quem Deus é, você vai pensar duas vezes em agir de maneira contrária ao que Ele espera de você. Conseguiu pegar? Beleza? Então, o que a gente consegue trazer para o que a gente está estudando aqui? Que Paulo, quando fala de sabedoria, ele está falando para a gente justamente do quê? Da busca por vivermos de maneira coerente com o caráter de Deus. É por isso que eu coloquei, temer ao Senhor, reconhecer e responder adequadamente ao caráter de Deus. De uma maneira mais simples, viver uma vida coerente com o Deus que você crê e serve. Certo? De onde você está tirando isso do texto de Efésios? Do fato de Paulo colocar que sabedoria tem a ver com compreender a vontade de Deus. O que é compreender a vontade de Deus, gente? É justamente compreender o plano do Senhor, a mensagem do Senhor, a revelação do Senhor em Cristo Jesus e tudo que isso implica para mim e para a sua vida. Uma vida de sabedoria e santificação é uma vida que busca se adequar à revelação de Deus. Isso em todos os níveis da sua vida e camadas da sua vida. Seu casamento, seu trabalho, seus estudos, sua igreja, tudo. A maneira como você resolve conflitos, a maneira como você lida com os seus liderados. A gente muitas vezes torna de maneira seletiva a obediência. Então a gente faz assim, para isso aqui Deus serve, para essas coisas eu sirvo. Para o crente não existe isso. Não existe isso. E aí vamos trazer um ponto importante aqui. Paulo está falando para a gente sobre cuidar da nossa maneira de viver. Esse é o primeiro ponto, conduta cristã. Ele fala que tem que ser com sabedoria, certo? E a gente está entendendo aqui que sabedoria tem a ver com conhecer a vontade de Deus, que é o mesmo que conhecer ao próprio Senhor e os seus propósitos. Então, conhecer a vontade de Deus para ter sabedoria e cuidar da maneira de viver. Mas por que tudo isso é importante? Justamente pelo que está no centro do verso 16.
Porque a gente precisa aproveitar ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. A Almeida, revista atualizada, eu já sei algumas pessoas que já estão usando ela aqui. Se não me engano, vai estar escrito remir o tempo, não é? Remir o tempo, não é isso? Essa é uma expressão bem interessante, porque remir é libertar. Dar liberdade ao tempo, ali, aproveitar o tempo da maneira correta. Pensa que a gente tem que trazer liberdade, remir, redenção. Essa é a ideia. O tempo tem que ser redimido. Como é que a gente faz isso, gente? Primeiramente, considerando a era que nós vivemos. Quando o texto diz que os dias são maus, ele não está falando necessariamente de dias ruins, assim, tipo, estou passando uma tribulação na minha vida, a tempestade na minha jornada. Não é isso, gente, não é isso. Não suaviza o texto. O texto está dizendo assim, os dias são maus porque a era desse mundo aqui é marcada, a gente lê lá no capítulo 2, lembra? Pelo príncipe da potestade do ar, está atuando nos filhos da desobediência. Ou seja, a gente vive numa era em que o mal é permeado aí, porque o pecado está permeando na vida das pessoas, e Satanás está conduzindo as pessoas, etc. A gente vive nesse mundo. Diante desse cenário, qual que deve ser a sua posição? Você deve ser alguém que redime o tempo. Aproveita ao máximo cada oportunidade. Como que a gente faz isso? É justamente considerando que a gente não tem tempo a perder. No exercício da sabedoria e da sua conduta de fé coerente a quem Deus é, na sua vida e no seu dia a dia. Fez sentido? É você pensar assim, quer um exemplo bem prático aqui? Sabe aquela oportunidade que Deus dá para você de ser a única voz de contraste no seu trabalho? Todo mundo pensa de um jeito. Aí você vai poder levantar e falar assim, gente, mas eu penso de outra forma. É um momento, é esse momento aí. É aproveitar a oportunidade. É no momento que você tem, por exemplo, sei lá, você está numa discussão, você está num problema com alguém, e você tem todas as razões humanas para poder chegar lá e mostrar, e fazer justiça, etc. Não. Você aproveita essa oportunidade para quê? Para usar sabedoria e a vontade de Deus, e aí você responde de maneira adequada a quem Deus é. Com misericórdia, com amor, com perdão. Não estou querendo dizer que é fácil isso não, tá? O ponto não é esse, não é que é fácil. Mas o grande ponto aqui é que a gente tem que buscar isso, por quê? Porque é isso que é viver sabiamente nesse mundo que a gente vive. Viver em sabedoria não é você ser aquela pessoa que sempre tem a resposta certa na EBD, que sempre tem a resposta certa nas suas reuniões de ministério, no seu trabalho. Não é isso, gente. A sabedoria, ela também desemboca na maneira como a gente gerencia as nossas demandas. Mas o grande ponto é que a sabedoria que Paulo está falando aqui é uma sabedoria para gerenciar a conduta. A sua vida mesmo, como é que você vive como crente. Esse é o ponto. Como é que eu vivo como crente? Para viver como bem-aventurado lá do Salmo 1º, você tem que discernir a vontade de Deus. Só que para discernir a vontade de Deus, você tem que ter sabedoria. Mas para ter sabedoria, você tem que buscar a vontade do Senhor. Mas está entendendo? Então não tem como. Percebe que tudo que eu estou colocando para vocês e que o apóstolo Paulo nos ensina aqui, não é nada diferente do que vocês aprenderam desde quando pequenos vocês estão na igreja. E para os que chegaram depois e que começaram nos seus primeiros passos, depois de mais velhos na vida cristã, aprenderam. A gente tem que ler a Bíblia e fazer oração se quiser o quê? Crescer, né? Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Esse é o ponto. Você estava falando sobre os dias serem maus, né? E aí eu até anotei aqui, de uma outra vez que a gente meditou. E aí eu lembrei de Romanos capítulo 1, em que a ira de Deus é revelada sobre toda a impiedade dos homens que suprimem a verdade de Deus pela injustiça, né? E como é o mal que perpetua, o mal está no mundo, o mundo é do maligno, enfim, mas a justiça de Deus, a ira de Deus também está justamente sobre isso, sobre homens que não buscam compreender a vontade do Senhor, não querem viver de forma sábia, que mesmo vendo os reflexos do Criador na criação, se recusam a isso. E quando o apóstolo Paulo nos pede para viver de maneira digna, de maneira sábia, é justamente ir contra isso. Sermos diferentes nesse sentido. E a nossa luz só brilha quando a gente não faz parte desse ser humano. Nós somos novos seres humanos, né? Que buscamos a verdade de Deus, que buscamos compreender a verdade de Deus e, a partir disso, desempenhar a nossa sabedoria. Esse ponto é muito importante, por quê? Porque às vezes a gente pensa em missão da igreja
em evangelização, etc., sempre do ponto de vista do momento, do dia e da hora marcada que a igreja estabelece para a gente ir lá e evangelizar. E a gente se esquece que toda vez que nós saímos de casa, a gente precisa, como Jesus diz, né? Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Ou seja, a gente tem que ser luz diante das pessoas que não são. E o que Jesus fala? Para que eles glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Ou seja, a sua conduta ela tem que ser sábia em um mundo que é mau mesmo, a todo momento. Por quê? Porque é só assim, é só dessa forma que as pessoas ficam inquietas quanto à mensagem do Evangelho. Sabe quando Pedro fala lá na primeira carta na segunda carta dele, que a gente deve estar pronto a responder a todo momento qual a razão da nossa esperança. E aí ele vai dizer que fazendo isso de maneira amável, etc., a gente vai gerar inquietação nas pessoas. Quer um exemplo, gente? Um dos principais contextos de testemunho da igreja é velório. Velório. Sabe por quê? Não gosto não, irmão. Mas ó, velório, mas é verdade. Não, mas é porque nesse momento que você vê alguém falando de Jesus, aí você vê todo mundo... mais sensível, mais ligado. Nossa, eu gosto, gente. Sim, não, eu digo mais. Sabe o que é um testemunho que o velório proporciona para nós? É porque assim, você já viu alguém virar para por exemplo, um kardecista e falar assim, nossa, eu estava no velório do seu ente querido e vocês lidaram, vocês louvaram a Deus, vocês se alegraram e tal. Esse é o ponto. Geralmente, eu já participei de vários, gente. Você chega no velório, as pessoas estão cantando. Certo? Sim, eu amo a mensagem. Estão cantando lá, sabe? Mais perto, que aí tudo mais assim. E aí a pessoa fala assim, não, Deus está me fortalecendo, Deus isso aqui. Ou seja, é um ambiente em que a gente cria na cabeça de quem não é cristão, aquela coisa assim, não é possível. Está entendendo? Esse é um de tantos exemplos que a gente poderia dar aqui. Certo? Quer falar? Pode falar, irmão. 1 Coríntios 2:6 vai dizer, entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do ministério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Então, você falou dos títulos, mas aqui está dizendo, a sabedoria procedente do Espírito. Perfeito. Então vai ser o pontapé para chegar no ponto agora. A sabedoria é essa. Mas assim, o ponto da sabedoria que Paulo está falando nesse texto aí, é em outras palavras que a sabedoria é Cristo. Cristo e toda a dimensão do que ele veio fazer. Essa é a sabedoria de Deus. E aí, essa sabedoria ela é confrontadora para o mundo, por quê? Porque Deus demonstra a sua sabedoria matando seu filho. Aí alguém fala assim, peraí, então quer dizer que a morte é a sabedoria de Deus? Porque é por meio disso que ele redime e transforma todas as coisas. Mas eu coloquei um resuminho aqui, que é o seguinte. Não foi? Aqui, num resumo de tudo aqui, que a gente pode dizer? Que a vida sábia é aquela que vive segundo a vontade do Senhor. Portanto, viver em sabedoria em uma era marcada pela maldade é, em outras palavras, aproveitar ao máximo, remir o tempo, cada oportunidade. É isso que Paulo está falando para a gente aqui, resumidamente. Remir o tempo, aproveitar as oportunidades para viver de maneira piedosa, para viver de maneira santa. Isso é remir o tempo e é o que é viver em sabedoria. A gente tem mais 10 minutinhos aqui para terminar, e aí eu vou fazer um combinado com vocês. Eu vou explicar inteiro todo esse texto aqui, colocar as conclusões e depois abro para se vocês tiverem alguma dúvida. Tá bom? Só para a gente não ter nenhuma interrupção aqui e ficar confuso para entender. Mas olha só, esse é um dos momentos que, se você está lendo o texto, você fala assim, agora Paulo mudou o assunto. Paulo agora vai falar sobre como que a gente vai instruir os irmãos se querem beber bebida alcoólica na igreja. Não é sobre isso. A gente começa agora aqui a pensar em uma dimensão ainda mais profunda do que Paulo está falando, porque ele vai dizer para nós, ele diz o que a gente tem que fazer, né? Que é conhecer a Deus, compreender a vontade de Deus, e isso é viver em sabedoria para que a gente venha remir o tempo que é mal. Só que ele vai dizer assim,
Em seguida ele continua e diz, não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Primeiro ponto importante é pensar o que alguns comentaristas colocam, e aí não necessariamente vocês têm que concordar comigo aqui quanto a isso, mas alguns levantam que o fato de Paulo colocar como exemplo o vinho é justamente porque tinham práticas naquela época de tomar bebidas, etc., como exercício de culto para deuses do panteão grego, principalmente deuses lá, romanos, etc. Eu não acho que seja isso. Por quê? Porque a região de Éfeso era uma região, meus irmãos, que ela era muito farta em termos de vinho mesmo. E, por incrível que pareça, uma bebida comum que era na vida das pessoas era o vinho diluído, que era aquele vinho que você colocava na própria água, porque a água não é tão boa quando a gente tem água hoje aqui, e pensa que sempre foi assim, nada disso. A água não era muito legal lá. E se colocava vinho para justamente diluir isso aí e tornar essa bebida um pouco mais tal. Então era muito comum nas mesas ter isso. Tanto que, lembra da orientação que Paulo dá a Timóteo? Tome um pouco de vinho, porque pode te ajudar com o problema que você tem, tal. Possivelmente era isso, coloca vinho, dilui lá, toma nas suas refeições, tal, porque vai te ajudar. O que isso tem a ver? A temática do vinho para Paulo aqui, quando a gente considera o tema da sabedoria, ela é muito interessante, porque no livro de Provérbios, você tem uma exemplificação da serpente, que a serpente é aquela que entorpece você, tal, depois, de alguma forma lá, e para depois tragar você mesmo e você morrer. O grande ponto é que ele quer trazer para nós um pouco dessa temática de que o vinho, ele deixa você, uma maneira simbólica de meio que fora de si. Deu para entender? E aí isso sugere muito o contraste que ele faz, mas deixe-se encher pelo Espírito, porque o Espírito faz você cair em si. Deu para entender? É quase como se fosse um contraste entre o vinho vai gerar o quê? Descontrole. Ele vai distrair você. Ele vai fazer com que a sua visão seja turva e você não viva sabiamente. Você tem que fazer o quê? Se encher do Espírito de Deus, porque é Ele que vai trazer para você essa consciência do conhecimento de Deus, essa consciência da vontade de Deus e viver conforme a vontade de Deus. O fato de o vinho ser algo comum, alguns comentaristas propõem que, por ser comum a Éfeso, Paulo está querendo dizer o seguinte: não se distraia por aquilo que é comum na sua vida. Talvez as coisas que você tem. Vamos fazer uma aplicação aqui. Sai do vinho, pensa na sua vida. As coisas que você tem, as coisas básicas que estão à frente todo dia lá com você, que são boas, sabe, seus bens, não sei, pensa aí na sua vida. Toma cuidado para isso não distrair você. Porque às vezes essas coisas fazem com que a gente se distraia e a gente não venha mais aproveitar todas as oportunidades, porque os dias são maus. A gente começa a perder tempo. A gente começa a gastar energia com o que não deve. E aí Paulo está trazendo essa temática do vinho para nós aqui, que era comum para os cristãos de Éfeso. Por quê? Porque isso poderia distraí-los. Tirar a consciência deles do que importa mesmo para que eles vivam em conformidade com o Senhor. E aí ele fala, deixem-se encher pelo Espírito. É bem interessante que o ponto aqui não é, vai lá e se encha do Espírito. Está no passivo. Não é você que se enche. Não é eu que falo assim, vou pegar Espírito e vou encher o Espírito aqui. Não, você é cheio do Espírito. Enchem você do Espírito. Deu para entender? Olha que interessante isso. Ser cheio do Espírito Santo é algo que acontece de maneira mais passiva, no sentido de que você é alimentado por algo de fora, ou por alguém. E aí, eu não lembro agora se na revista eu cheguei a ler, mas acho que eu não lembro se na revista de vocês tem isso. Mas alguns estudiosos propõem que o que Paulo fala em seguida, quando ele fala, falando entre si, com salmos, hinos e cânticos espirituais, é o resultado de ser cheio do Espírito. Alguém já viu isso? Levanta a mão aí. Quem já ouviu falar? Já viram? Que quando você está cheio do Espírito, você vai louvar a Deus, você vai agradecer a Deus, etc. Eu penso diferente. Para mim, é o inverso. É justamente o falar em voz, é justamente o dar graça, é justamente tudo isso que vem depois que faz com que você seja cheio do Espírito. Ou seja, Paulo está apresentando para nós a forma que o Espírito nos enche.
E aí, vamos fazer um exercício rápido aqui. Aonde que você fala entre si com salmos e hinos, canta, louva, dá graça a Deus em nome de Jesus e sujeita uns aos outros? Aonde você faz isso? Comunidade. Qual que é o principal instrumento do Espírito para encher você da plenitude de Deus? É a igreja, gente. É a igreja. Louvar a Deus, cantar ao Senhor, tá aqui. Pensa agora, faz um exercício aqui, ó, uma dimensão bem profunda aqui. Se você está aqui no culto e está cantando a Deus, louvando a Deus com seus irmãos semana após semana, você não tem ideia, mas está acontecendo algo sobrenatural na sua vida e na vida das pessoas. Elas estão sendo cheias do Espírito de Deus. Eu sempre brincava na outra igreja que nós congregávamos, que quando você vê assim, né, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. O John MacArthur, que é o autor da revista, ele até propõe que os salmos são os salmos do Antigo Testamento, os hinos espirituais são possivelmente os hinos relacionados a Cristo, e os cânticos espirituais são testemunhos. Mas eu não concordo com ele, não porque ele esteja errado, mas é porque é difícil para a gente afirmar isso, entendeu? Então você pode pensar o seguinte, que ele está falando que a gente tem que expressar a nossa adoração de diversas maneiras. Essa é uma aplicação interessante. A gente não canta aqui na nossa igreja hinos do culto da herança, não canta hinos mais contemporâneos, não canta. Então, essa é uma maneira que a gente expressa a nossa adoração. Mas você percebe que o texto diz falando entre si? Ele não está falando cantando entre si, né? Ele não fala cantando entre si com salmos, é falando entre si. Sabe o que isso significa? Que quando você está aqui no culto cantando a Deus, você está falando indiretamente ao seu irmão. Eu até coloquei aqui, deixa eu já adiantar para vocês. Você está falando com ele. Falando com ele. Quer um exemplo? Você está aqui, ó, cantando. Sei lá, a gente vai cantar... Me lembra uma música boa que vocês gostam de cantar aí? Ah, cantamos hoje, né? Hein? Reinar em mim com o teu poder, etc. Sobre o meu pensar, sobre o meu falar, faz me refletir a beleza que há em ti e tal. Você percebe que você está cantando isso, e essa é uma petição que você faz, que é uma oração, certo? Você está orando ao Senhor para que Ele... Você está cantando, mas é uma oração. Sobre o meu pensar, sobre o meu falar... Ou seja, você está orando para que Deus santifique você. O exercício básico de olhar para a esquerda e para a direita e para frente, você vê outras pessoas fazendo a mesma coisa. E isso tem que trazer encorajamento para nós, por quê? Porque todos nós estamos na mesma jornada de fé, tendo o mesmo Deus nos abastecendo, nos alimentando, nos fortalecendo. E isso é falar entre si. Por quê? Nós estamos proclamando uns para os outros verdades eternas que dizem respeito a mim e ao outro também. E isso é o que faz com que Deus modele a gente. A igreja, gente, é um ambiente em que Deus modela a gente. Quer ter sabedoria, quer conhecer a vontade de Deus, congrega. Eu coloquei o texto ali de Provérbios 20, mas vocês podem ver depois em casa. Não sei se o pessoal pode passar o slide depois para o pessoal, para vocês aqui. Que aí vai ter algumas ideias do descontrole que eu falei. Mas o ponto importante aqui da passagem como um todo é que assim, Paulo está ligando sabedoria, vida cristã, conhecimento de Deus e igreja. Essas 4 coisas. Para você ser sábio e viver uma vida santa, você tem que conhecer a Deus. Para conhecer a Deus e crer naquilo e quem Ele é e tudo mais, você precisa ser cheio do Espírito. E isso só acontece no meio do povo de Deus. Somente, gente. Não adianta alguém pensar assim, que aí acho que tem alguns pontos, né? Que é gente que a gente não pode negar, que existe muita pessoa que não congrega hoje porque está triste com a igreja mesmo. Porque a igreja machucou mesmo, e a igreja faz isso. A gente tem que saber disso, tá? A igreja machuca a gente, ela machuca mesmo. As pessoas machucam a gente, e mais, nós machucamos as pessoas. Grava uma coisa, você também é responsável muitas vezes pelas feridas dos outros. Só que, apesar de tudo isso, Deus ainda assim trabalha em nós e através de nós, nos santifica, age com graça, com misericórdia, e tem a sua igreja como preciosa. E aí, depois de tudo isso aqui, eu até pensando em casa, para a gente finalizar nossa aula, o que a gente poderia colocar de aplicações para a semana, para a vida de vocês aqui? E aí eu coloquei, já foi? Não? Aqui, eu coloquei algumas aplicações. Primeira delas, mergulhe na palavra de Deus. Viva como um bem-aventurado. E aqui eu lembro do Salmo 1. Medita na palavra de Deus, gente. Gasta tempo mesmo com o texto bíblico em casa. Não tem pressa, a gente tem pressa
para querer ler as coisas logo e entender. Não, leia com calma, medita, lê 1, 2, 3 vezes. Enche o saco do pastor Guilherme para ensinar as coisas para você quando você não souber. Pode encher o meu também, que eu estou à disposição. Os seminaristas, bota para trabalhar para ensinar vocês também. Assim, medita na palavra, gasta tempo com a palavra de Deus. Mais importante do que dizer que no final do ano você leu a Bíblia inteira, é dizer que você entendeu partes dela. Porque a gente às vezes quer falar assim, eu li a Bíblia toda, beleza. É importante que você leia a Bíblia toda. Pelo menos uma vez, pela dignidade do crente na vida dele, lê a Bíblia inteira, mais uma vez, por favor. Mas assim, não alimenta muito essa coisa de que você só vai ler a Bíblia bem se você ler tudo. Não. Uma coisa, um exercício que eu e a Juliana, minha esposa, nós fazemos em casa. A gente separa por períodos, tempos, um livro para ficar gastando tempo. Então, por exemplo, Filipenses, a gente está agora. Vamos lendo Filipenses, entendendo, conversa, aquela coisa, gastando tempo. Porque assim, vamos ler tudo de uma vez aqui, vamos ler um verso aqui hoje, aí lê Mateus, depois lê João, depois... A gente nunca entende o texto mesmo todo, lê só as coisas isoladas. Isso não é legal. Gasta tempo na palavra de Deus. Segunda coisa, administre seu tempo para a glória de Deus. Tudo que você faz, sabe o Agostinho de Hipona, um dos pais apostólicos lá, tal, um dos teólogos do início da igreja primitiva, Agostinho dizia o seguinte, que quer saber o que alguém valoriza, o que alguém tem como precioso, encontre o que ela ama. A gente pode fazer o seguinte exercício. Quer saber o que você ama? Analisa com o que você gasta tempo. Com o que você gasta tempo na sua rotina? Tecnologia, tudo mais, eu em casa, a gente tenta ao máximo fazer detox de coisa assim, tal. É desafiador, gente. É desafiador. Fazer detox de celular, de coisa, de rede social e etc. Tal. É difícil, mas muitas vezes está roubando nosso tempo para a glória de Deus. Então não é o problema do celular em si, mas é como a gente se relaciona com ele. Não é o problema das coisas que você faz, mas é como que você faz, quando você faz, etc. Então assim, administra seu tempo. Começa a pensar assim, de que maneira a minha segunda-feira, a minha terça, a minha quarta está glorificando a Deus naquilo que eu faço. Isso é muito importante para que a gente viva de maneira sábia, certo? E por último, viva a comunhão cristã intensamente. Viva a igreja intensamente, gente. Entenda uma coisa, a igreja é um presente que Deus deu para você. Você está aqui, você escolheu estar aqui, não escolheu? Escolheu nada, foi Deus que te trouxe aqui, você nem pensava nisso aí antes, e Deus te trouxe aqui. Entendeu? Deus te deu essa igreja como um presente. Vive essa igreja intensamente, nas suas dificuldades, fraquezas, o que for, mas vive intensamente para a glória do Senhor. Ama as pessoas, se dedica a servir as pessoas, não se preocupa com as coisas para você não, se preocupa com as coisas para os outros, o que é melhor para os outros. Os outros também vão se preocupar com você, pode ter certeza. Mas vive intensamente isso. Eu termino dizendo algo que Tim Keller fala no livro dele, Igreja Centrada. Ele vai dizer o seguinte, que o discipulado é justamente se envolver com a igreja na sua profundidade. O que é discipulado? O que é viver o discipulado? É justamente mergulhar na igreja e lidar com tudo que ela proporciona para a gente. Os fardos, as bênçãos, os prazeres, as alegrias, as dificuldades, é tudo isso. E tudo isso está fazendo o quê? Modelando, moldando você aí para a glória de Deus. Amém? Vamos orar para agradecer ao Senhor? Pai Todo-Poderoso, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse momento de reflexão, obrigado por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer por nós. Que a Tua misericórdia, que a Tua graça nos alcance e que a gente possa continuar crescendo como igreja, na graça e no conhecimento do Senhor, vivendo para a Tua honra e para a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.